construído o estádio de São Januário, né? Não estou dizendo que a gente vai reproduzir o que foi feito lá no início lá de São Januário, mas o que está registrado na história do Vasco é que o torcedor vascaíno, quando se envolve, o torcedor vascaíno, quando pega para valer o Vasco da Gama, ele vai até o fim e faz a história que faz. Então, hoje, o vascaíno precisa se associar. É importante se associar. Porque se não se associar, entenda, vascaíno, se não se associar, essa camarilha que está aí, essa tropa que está aí, que vendeu peixe podre para a torcida do Vasco, que enganou a torcida do Vasco, vai continuar fazendo as coisas que estão fazendo. Foi uma SAF, agora pode vir uma outra SAF, amanhã vai vender a igreja, vai vender a sala da presidência, e vai fatiando. Vai fatiando, até o Vasco sumir. Até chegar um momento que vamos mudar o nome, vamos mudar o símbolo. Isso na história está cheio de exemplos. Então, torcedor vascaíno, entenda, associe-se ao Vasco. Se quer mudar o Vasco, se acredita que o Vasco é viável, se acredita que o Vasco é potência e que pode ser líder e hegemônico no futebol brasileiro e sul-americano e mundial também, queridos, é de suma importância se associar para ter poder de decisão. E as pessoas têm medo disso. Atrasam, retardam, inventam um problema ali, inventam um problema aqui, vamos fazer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, e com isso o prazo vai passando, as pessoas não se associam, e ali fica o quadro, né, aquele mesmo quadrinho, aquela mesma correlação de força, aquele mesmo jogo de cabeça, sem possibilidade de alternância ou de mudança. Então, eu acho que torcedor vascaíno, no geral, filiação não, associação ao Vasco da Gama, para que a gente possa tornar o Vasco mais forte, mais poderoso e construir uma história mais gloriosa ainda do que já foi construída até agora, porque esses que estão aí, glorioso mesmo, não estão construindo nada para o Vasco da Gama. Vamos lá, Thiago. Então, Sérgio, eu vou dar o exemplo do que aconteceu comigo mesmo, né? Eu, como disse, eu sempre fui vascaíno, só que comecei a acompanhar mais esse lado político do Vasco através do Casaca, desde o tempo lá da Rádio Bandeirantes. E os anos passaram e me veio assim a vontade de ter uma participação maior em relação ao clube. E como que eu ia fazer isso? Me associando ao clube. Infelizmente, hoje, você não tem uma divulgação maior de como se faz para você se associar. O torcedor, ele vai ao estádio, ele compra a camisa de 300, 400 reais, ele paga o sócio torcedor de 250, 300 reais por mês, ele vai a todos os jogos, mas ele não sabe como se faz para ser sócio estatutário, sócio nacional do Vasco. Isso eu observo ao longo de todos esses anos frequentando a arquibancada. Dos meus amigos, do meu grupo de amigos, eu sou o único que sou sócio estatutário do clube. E olha que eu conheço uma pancada de vascaínos. E eles não têm interesse nenhum em participar da vida política do Vasco. Por quê? Porque ao longo de todos esses anos foi pregado ao torcedor que a política do Vasco é complicada, que lá só tem ladrão, que lá todo mundo só visa seu próprio interesse, que você não tem necessidade de participar da política do clube, que tem que vender o clube, que tem que vir uma SAF comprar, enfim, uma série de situações colocam como empecilho para o torcedor se aproximar mais do clube. Só que quanto mais o torcedor se afasta do clube, mais ele entrega o clube na mão de outras pessoas. E aí pode chegar qualquer um, inventar qualquer história e levar o clube conforme estão tentando fazer novamente. Já fizeram uma vez, não deu certo. Agora estão tentando fazer novamente. Então, eu acho primordial, até como o Madureira citou, é primordial que o torcedor vascaíno, ele se
conscientize de que há uma extrema necessidade da torcida começar a se associar e a começar a fazer parte da política ativa do Vasco da Gama. Porque o torcedor do Vasco, ele é diferenciado em vários sentidos. Um deles é politicamente. Se tem um torcedor que, quando ele se engaja em algo, ele transforma, esse é o torcedor do Vasco. E há uma necessidade, principalmente, de nós aqui, dos sócios, enfim, de conscientizar a torcida dessa necessidade, dele participar ativamente, dele buscar ser sócio, se tornar sócio ativo do clube, de procurar notícias voltadas mais para o interno do Vasco, não somente o futebol, porque uma coisa está ligada à outra. Mas ao longo dos anos, principalmente, não vou dizer em relação à casaca, mas outros grupos tentaram afastar o torcedor da vida política do Vasco. Porque quanto menos gente, para eles, melhor. Quanto menos gente, melhor. Entendeu? Menos gente para atrapalhar, menos gente para se opor. Né? Só que a minha visão é que quanto mais participação da torcida, mais de forma mais consistente você constrói o Vasco. E não é isso que a gente vê hoje. A gente vê, acho que o Vasco hoje tem cerca de 6 a 7 mil sócios ativos, se eu não me engano, né? Se o Sérgio pode me corrigir se eu estiver errado. E num clube que tem uma torcida aí que, digamos, de 15 a 20 milhões de torcedores, poxa, 7 mil sócios é muito pouco. É muito pouco. Então, se não há uma divulgação, se não há um interesse do torcedor participar ativamente da vida política do clube, eu acho que isso parte de alguém que tem interesse em não permitir ou que não querem que o torcedor se aproxime mais do clube. Tá me entendendo? Eu acho que o vascaíno, ele tem que, por necessidade, principalmente hoje, em decorrência de tudo que está acontecendo, tem a necessidade, não vou dizer nem somente a obrigação para não pegar pesado, mas tem a necessidade de participar. Porque só participando ativamente da vida política do clube, ele vai conseguir cobrar alguém. Não adianta o cara ficar simplesmente na internet reclamando de A ou B, falando da situação C ou D, se ele não tiver a voz ativa dentro do clube, não tiver o direito a voto. Porque o sócio-torcedor, ele te dá direito a ingresso, ele te dá direito a ir no estádio e assistir um jogo de futebol. Mas é só isso, ponto final. Agora, o sócio geral, o sócio do clube, ele tem a possibilidade de participar do clube. E, infelizmente, não vemos isso acontecer hoje no Vasco. Eu acho que há uma necessidade, sim, de mudança, de conscientização por parte do torcedor. É muito pouco o número, para mim, é muito pouco o número de sócios ativos. E, principalmente numa galera mais nova, assim, eu vejo uma aversão à política do Vasco muito grande. E eu sei que isso foi construído lá atrás por um discurso de que tudo no Vasco, tudo em relação à política do Vasco não presta. E as coisas não são assim. O processo, o clube, ele é construído. É um processo de construção, de debate. Para você participar desse debate, você tem que estar associado. Então, na minha opinião, tem que tanto nós como o clube tem que divulgar mais essa possibilidade do torcedor se tornar um sócio ativo do Vasco da Gama. Muito bem. Só para ratificar aqui o que eu estava falando, no que diz respeito ao fim do prazo para anistia, 30 de abril, tá? 30 de abril, o fim do prazo para arrecadamento, 30 de junho, e as pessoas para entrarem no quadro social do Vasco na categoria de sócio geral, que é a mais barata, votam no ano que vem.